No festival de inverno com um grupo pra lá de radical. A banda começou há 7 anos atrás, no dia de São Pedro, em São Pedro, aqui na cidade próxima, aqui a Garanhuns. E esse era um grupo de amigos que no final de semana se encontravam para habilitar e a gente não tinha nada para fazer na cidade e montamos uma banda. Década de 90, né? 7 anos depois do começo da democracia, Collor no poder, movimento grunge em Seattle, e em Garanhuns a Estado Suicida fazendo as bases tremerem com hardcore, punk, metal que a gente fazia naquela época aqui. Garanhuns, na década de 90, não era uma cidade que tinha muitos eventos culturais. Na verdade, eram poucos eventos. No início da década de 90 é que vai acontecer o Festival de Inverno, os primeiros FIGs, e nessa época a gente não tinha muito shows de rock. O que acontecia bastante era o encontro entre as pessoas, entre os amigos, né? Então era normal que a gente se encontrasse nas praças à noite para sair, mas shows mesmo não acontecia. Jovens, cabeludos, diferente um gosto totalmente diferente do que as pessoas de comunidade normalmente gostam, né? Então era sangue no olho, querer fazer o que a gente gostava a todo custo e a batalha sempre, né? Vou aprender a tocar o instrumento, ensaiar, tocar, fazer o que a gente realmente gostava com todas as dificuldades da época, né? Que a gente não tinha estrutura nenhuma. Era um bando de, vamos falar, de jovens e adolescentes, né? Isso com um comportamento que para a sociedade naquela época era um comportamento esquisito. Então isso levava a uma determinada marginalidade da coisa. Eu acho que mesmo assim, com essas limitações, o momento, a época, acabou renovando o interesse da molecada na música pesada. Aí eu acho que a Estado Suicida teve uma importância muito grande de ser o fio condutor dos anseios desse novo interesse da molecada no som pesado. Então a banda também teve que criar os locais, né, o próprio movimento, a própria galera, né, que consumia esse tipo de música, que tinha essa relação com as bandas de fora, de cidades do interior de Pernambuco também, como Caruaru. E nessa época também é que a gente já está terminando o ensino médio, vários amigos entrando na faculdade, então a gente tinha um amigo em comum, Davi Ferreira, que fazia parte da Associação Atlética Acadêmica nessa época, da UPE. E como ele fazia parte da Associação Acadêmica, então ele fez a ponte para que a banda, para que a Estado Suicida tocasse no Jussipe, daquele ano, em 92, né? E então isso mobilizou grande parte dos jovens que gostavam de rock, de um som alternativo, para descer para o Sesc para fazer parte desse evento. Como era o presidente da Associação Atlética Acadêmica e também me tornei presidente do comitê dos jogos, aí deixaram essa prerrogativa. As associações do Recife vão trazer 2 bandas e a de Garanhuns vai escolher uma.
Aí, quando você... Primeiro eu fiz uma votação, vocês querem o quê? Forró, querem brega, botei um monte de opção, de rock. Aí todo mundo foi no rock. Eu digo, então vamos botar um rock pesado. Aí foi na hora que eu digo, vou chamar o pessoal do Galinho, Estado de Suicida. Aí encontrei Paulo Pezão, conversei com ele. E aí então, fechamos o acordo, contratozinho tudo pronto. Foram pra lá e todo mundo doido pra ver a banda, mas a gente não chegou nem a ver nenhuma banda, nem na verdade foi essa. E aí, cara, quando a gente chega lá, uma hora antes, né, para se organizar, a gente tem a surpresa porque a produção do evento não sabia que a gente ia tocar, né? Não tinha ninguém de Garanhuns, só tinha a produção do evento de Recife, os caras não sabiam que a gente ia tocar. E aí, pô, aí foi uma grande discussão. No final, o cara do som perguntou que estilo a gente tocava, a gente falou que tocava rock, o cara disse que no som dele só tocava o forró ou axé, que era as músicas da mídia naquela época. E aí a gente sai do Sesc, né, com o rabo entre as pernas. Quando a gente passa no portão do Sesc, tá toda a galera esperando a gente. E aí quando a gente fala que não vai ter show porque os caras não deixam a banda de rock tocar, e pô, todo mundo ficou puto, né? E apareceu um violão, e aí a gente resolveu fazer o show que nós não íamos fazer lá dentro, nós fizemos fora do Sesc. Na frente do Sesc tinha um restaurantezinho de esquina, e a gente ocupou esse restaurante que estava fechado, né? E aí começamos a fazer um show, cara, lá do lado de fora. E aí a gente ficou por ali até a galera chegar e se encontrar, começou a tocar violão, né? Eu estava lá com o meu violão, e a gente tocava uma música, tocava outra, ia chegando a galera, ia chegando, aglomerando. Daqui a pouco tinha uma pá de metaleiro, de roqueiro, né? Todo mundo de preto ali, um pulava por cima do outro, um dava um moche. E as pessoas que iam para o Sesc, acho que foi que se sentiram assim meio incomodados com aquela algazarra ali. E resolveram chamar a polícia. Acho que denunciaram, chamaram a polícia. Logo em seguida veio aquela Blitzkrieg, não é isso que fala? Só aquela blitz alemã. Os caras pegaram, acredito que de 2 a 3 viaturas e cercaram toda a turma. Na verdade, não teve nem como, eu mesmo nem entendi o que estava acontecendo. Não entendi como estava acontecendo. Foi um terror. A palavra correta é essa mesmo, foi um terror. É uma daquelas situações de truculência, né? Truculência militar, do uso da força indevida e de discriminação mesmo, né? Por conta da sociedade em que a gente vive. Então a gente era livre, nós éramos livres, a galera toda, para ir e vir, fazer o que a gente quiser e sermos diferentes dos padrões aceitáveis, né, pela sociedade. O Brasil do começo dos anos 90, a gente estava ouvindo falar muito através dos telejornais, principalmente, dos arrastões no Rio de Janeiro. E isso acho que criou um clima de paranoia pelo Brasil e na cidade também, porque eu soube depois que alguém ali estava muito preocupado no eventual arrastão dos roqueiros da cidade. É uma coisa, quando você olha hoje, bastante absurda, totalmente improvável, uma coisa, um delírio paranoico mesmo de alguém. E aí teve nego que estava passando na hora ali e atravessou a rua para dar um abraço na gente e chegou na hora errada, no momento errado, né? E aí a polícia chegou e para todo mundo, né? Aquele baculejo todo, aquela história toda. Serginho foi o primeiro que levou o primeiro tapão. Sérgio foi falar alguma coisa e já levou o primeiro tapa já. E aí todo mundo ficou lá assustado, né? E depois da abertura, teria o primeiro jogo da gente, que eu jogava futsal. E depois do futsal, aí sim, teria a nossa festa comemorativa, que seria ao lado do Sesc. Seria 3 bandas. E nesse tempo que eu estava lá jogando, terminou o jogo, eu fui tomar banho para ir para a festa.
o baile, como diz a história. E quando eu fui saindo na quadra do Sesc, estava aquele tumulto, o maior tumulto do mundo. Carro de polícia passando para lá e a sirene tocando, gente correndo de um lado do outro. Aí veio um amigo, eu perguntei, o que é que tá vendo aí? Rapaz, o maior quebra-pau aí na festa e é melhor tu nem ir pra festa, se tu estiver pensando em ir, porque é capaz de tu ir preso, porque já foi uma dezena de pessoas presas. Eu digo, tem certeza? Eu já vi, olha, os camburões enchendo de gente e levando pra lá, é melhor tu não ir. Aí eu com medo, dei a volta, eu digo, vou para outro canto. Aí desviei. Depois foi que eu vim saber das histórias, mais ou menos, porque até hoje ainda não entendi o que foi que houve. E eu sei que depois já estava dentro do... Me lembro que já estava dentro do camburão. Topado de gente. Acho que já não tinha mais nem ar para respirar dentro, né? A gente desceu ali no gaiolão da praça, famoso, famigerado gaiolão da Praça Irmãos Miranda, e fomos a orientação de sair do camburão e direto passar pela delegacia e direto pro xadrez lá atrás. Quando a gente vai chegando, alguém diz, ó, você tem que tirar a roupa e vai só de cueca lá pra cela. Beleza. Tiramos as roupas ali, ficamos de cueca. Um cheiro absurdo de urina. Eram 22, se me falha a memória, 22 pessoas. Das 22 pessoas, um era militar do 71BI, né, esse batalhão lá do Exército Brasileiro que tem lá motorizado, né, 71BI motorizado. Esse que era militar, o Gilmar. Eu tive que ficar lá no Sesc aguardando vir a viatura do 71BI para eu ir para o 71BI. E nesse momento apareceu um tenente do quartel, tenente Tadeu, que intercedeu por mim lá, e fiquei aguardando ser recolhido para o 71 junto com a viatura. E foi legal porque quando o pessoal chegou lá do quartel, eles imaginavam que o Sesc estava sendo tomado, né? Quando eles perceberam o que era só um grupo de jovens se divertindo, eles acharam até engraçado, né? Eu fui bem tranquilo para o 71, só que eu passei uma semana lá detido por conta desse acontecimento. Eu lembro quando a gente chegou lá que a gente estava tão inocente, né, com isso aí, que tinha o pessoal de plantão da Civil lá, que eles se perguntaram lá, os outros policiais que levaram a gente. Poxa, vocês trouxeram esse pessoal aqui pra quê? Esses meninos aqui pra quê? O que eles fizeram demais? O pessoal da Civil falou isso. Fomos divididos em duas celas, né? Parte ficou em uma lá na frente, a outra mais recuada. A gente ficou conversando ali, até chegou o ponto de atrapalhar o sono de alguém lá dentro que veio para reclamar, dizer que ia dar um banho em todo mundo se a gente não parasse de rir e contar piada. Mas é o que a gente tem que fazer, né? Aí passamos a noite ali. E o outro ponto a respeito da resistência, de uma demonstração absoluta de solidariedade de Sandro, que já quase amanhecendo o dia ali, alguém chegou e queria liberá-lo para ele ir embora, e foi lá na cela para tirar ele, e o cara se recusou. E Sandro fala assim, olha, eu não vou não. Não, Sandro, mas olha, sua mãe conseguiu aqui que você fosse liberado e tal, aí não, pode dizer minha mãe que eu não vou sair. E aí a gente, não, Sandro, vai embora, cara. E, cara, terminou a mãe de Sandro entrando no cárcere lá e Sandro, pelo amor de Deus, vamos embora, vamos para casa. E aí Sandro disse, olha mãe, a senhora me desculpe, mas eu não fiz nada, nós não fizemos nada, eu entrei com todo mundo e só vou sair com todo mundo. Cara, isso foi uma das coisas mais emocionantes que a gente pôde viver, né, lá, né? E então, amanheceu o dia, hoje o pessoal tudo preocupado, os pais, as mães e tal, e nós fomos notícias lá na Rádio Jornal, a antiga Rádio Difusora de Garanhuns, tem o jornalismo da manhã que chama Ronda Policial. E então,
Quem ficou sabendo, o filho de fulano e tal foi preso porque não sei o que, maconheiro, essas coisas todas, né? E o que eu tenho de lição assim desse fato que ocorreu, e para mim foi massa, eu não tenho que reclamar não, porque para falar a verdade, eu estava em boas companhias. Quando a gente é solto, é que a gente descobre que tinha virado notícia na cidade toda, né? Porque aí tinha um programa policial apresentado por Aloysio Alves. E aí, cara, pô, ele deitou e rolou com isso, né? Ele falou que a gente ia fazer um arrastão igual ao Rio de Janeiro, que ia virar ônibus, que ia bater em criancinhas, bater em velhinhas. Muita gente que conhece a gente no outro dia ficou até meio sem entender por que a gente tinha sido preso, né? Detido, né? Preso não, detido, né? A galera, pô, os meninos tão gente boa, aquela turma ali. Mas aí, cidade conservadora, você tem que andar nos padrões, né? Se você não andar nos padrões, você é mal visto, né? Inclusive, a gente vai até comemorar no outro dia. Tomar mais uma, né? O que aconteceu depois desse episódio aí? Que uniu mais, a gente se uniu mais, sabe? A turma ficou mais unida. Eu acho que aconteceu isso aí, depois dessa prisão aí absurda. E o pior é que depois disso aí, ninguém baixou a cabeça não. Tanto que a Estado Suicida tá aí até hoje. A amizade é a mesma, a banda continuou, mudou a formação e tudo, mas a amizade é a mesma. O bom foi isso. E aí, como toda banda de rock, foi o que a gente fez. Um amigo nosso gravou essa vinheta, gravou o programa todo, inclusive, aliás. E aí, desses áudios, nós fizemos uma vinheta. E que a gente usa até hoje na abertura do show da banda. E pô, festival de inverno, a Estado ia tocar, a gente soltava a vinheta. O pessoal, os jornalistas de Recife achavam que era uma gravação feita em estúdio, né? Não sabia que isso era verídico. E aí eu acho que essa história que a gente está contando hoje vem para pagar essa conta que a gente deixou aberta, né? José Rivelino da Silva mora na rua 5, número 37, Coab 1. Paulo Henrique Ponce Ferreira, que mora na rua Joaquim Nabuco, número 114, no centro de Garanhuns. Se esses elementos têm promovido ontem a terra, a imagem que iriam levar em Garanhuns. Iam promover, quem sabe, uma arrastão daquele que foi promovido no Rio de Janeiro. Ia ter corre-corre, quebra-quebra. E se o delegado da primeira delegacia estiver metendo a caneta nesses elementos para mandar para a cadeia pública, é melhor ainda. Vagabundos. E quem sabe, hein? Veja aí. O que a gente deduz é que são esses elementos que ficam a noite inteira perturbando em Garanhuns. O bom é uma boa surra em cada um. Uma boa surra em cada um. Para criarem vergonha na cara. Sinceramente, viu? Sinceramente. Suicida,